Fala pessoal, tudo jóia? Meu nome é Leonardo, eu sou médico endocrinologista e é um prazer estar aqui fazendo parte do time de professores do R1 PES. Nesse primeiro módulo, a gente vai abordar dois temas muito importantes, tanto para a prática clínica quanto aí para a realização das provas de residência, que é em relação ao tema de diabetes e as suas complicações agudas, que vai incluir o tema de cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Para vocês entenderem quem sou eu formei em 2019 pela Faculdade de Medicina de Ipatinga e de lá para cá eu concluí minha residência de Clínica Médica pelo Hospital Mboi-Mirim, que é da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e em seguida eu realizei minha residência de Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital Ipiranga, que faz parte da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Eu sei que esse primeiro momento dessa fase preparatória para a residência médica é uma fase muito desafiadora, que demanda muito tempo, muito estudo, e o meu objetivo principal aqui é tentar transmitir esse conhecimento de forma mais simples e mais prática para vocês. Então, nós nos vemos aí nas nossas próximas duas aulas. Até lá! Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos então na nossa primeira aula do nosso primeiro módulo. E nessa primeira aula a gente vai falar então a respeito do diabetes. Como é um tema muito extenso, muito amplo, a gente optou por dividir essa aula em duas. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho em relação a diagnóstico, rastreamento, etiologia. E na nossa segunda metade da aula, a gente vai deixar aí mais a parte de tratamento e das metas terapêuticas. Combinado? Então, falando em relação um pouquinho do diabetes. O que é o diabetes? O diabetes ele vai ser caracterizado por um processo de uma hiperglicemia crônica. E essa hiperglicemia crônica, ela pode se dar resultante de uma deficiência de insulina, de uma resistência à insulina ou de ambos os processos aí associados. Tá? E por que é um tema aí tão importante para a nossa prática clínica e também para as questões de prova? Porque é um tema muito prevalente. A doença, por si só, tem uma estimativa que em 2040 mais de 700 milhões de pessoas no mundo sejam acometidas por ela. Aqui no Brasil tem uma estimativa de cerca de 30 milhões de pessoas, cerca de 10% aí da nossa população brasileira, 10,7% para ser um pouquinho mais preciso, sejam aí acometidos pelo diabetes, tá? E essa incidência ela mais do que triplicou nos últimos 20 anos. Então é um tema aí muito importante, muito prevalente e que a gente precisa dominar para conseguir tanto fazer as provas quanto para ser um bom médico. O mais importante dela é em relação ao diagnóstico, que muitas das vezes é tardio, por conta da falta, às vezes, do rastreamento. Por ser uma doença muito assintomática ou oligosintomática, esse paciente ele convive com essa doença cerca de 4 a 7 anos, em alguns casos até 10 anos, sem manifestar aí grandes sintomas e sem receber o devido tratamento. Em relação à classificação, a gente tem aí diversos tipos de diabetes. Os mais comuns, talvez os que vocês já tenham ouvido aí mais falar, é em relação ao diabetes tipo 1, né, que é o autoimune. A gente tem o diabetes tipo 2, que está relacionado ali um pouquinho mais em relação ao estilo de vida, né, que vai ser o mecanismo de ação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas só para aproveitar o gancho do que eu falei anteriormente, que vai ser essa resistência à insulina mais uma secreção aí ineficiente da insulina, que vai dar origem ao diabetes tipo 2. Mas a gente tem também o diabetes mellitus gestacional, a gente tem o MOD, que é o diabetes monogenético, o diabetes lipodistrófico e o mais recente que a gente teve de classificação, que foi classificado agora nesse ano de 2025, é o diabetes tipo 5. Esse diabetes tipo 5 está mais relacionado a pacientes que convivem com uma desnutrição proteico-calórica. E aí, por um processo aí mais complexo fisiopatológico, eles acabam desenvolvendo um quadro de diabetes, tanto também por resistência, quanto também por um processo aí de uma secreção inadequada dessa insulina. Então, falando um pouquinho mais a respeito de cada tipo desses que eu mencionei, principalmente do tipo 1 e do tipo 2. Vamos começar pelo tipo 1. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes autoimune, ou seja, ele vai ter a dosagem dos autoanticorpos. Na verdade, tem dois tipos de diabetes tipo 1. O tipo 1A, que é esse mais clássico, que a gente vai ter a dosagem de autoanticorpo ali para a gente conseguir confirmar. Mas num quadro aí bem raro, a gente tem o diabetes tipo 1B, que é o idiopático, ou seja, ele vai ter aí uma secreção ineficiente, né? Ele não vai produzir, ele não vai secretar insulina, vai ter uma morte das células beta,
só que ele não vai ter uma dosagem de anticorpos sanguíneos, tá? Só que é um quadro muito mais raro, que fica às vezes muito mais a cargo do especialista. Falando então do diabetes mais clássico, do tipo 1A, a gente vai ter então essa deficiência completa de produção de insulina pelas células beta-pancreáticas, e normalmente essa doença ela vai se dar ali naqueles indivíduos mais jovens, naqueles indivíduos que vão apresentar um IMC um pouco mais normal. Normalmente esses pacientes eles apresentam esse quadro já num contexto de descompensação, então é muito comum esse paciente receber esse diagnóstico depois de ter aberto já um quadro de uma cetoacidose diabética, por exemplo. Normalmente tem um pico ali de aparecimento das doenças, dessa doença, em torno de 10 a 14 anos de idade. Quanto mais jovem esse paciente manifesta essa doença, maior o risco dele apresentar uma complicação aguda, ou seja, maior o risco dele apresentar uma cetoacidose diabética, tá? E uma coisa muito importante também, que assim como no diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1, ele vem aumentando a sua incidência cerca de 3% ao ano. E por conta desse contexto também sociocultural que a gente vive, essa questão do IMC mais normal e tudo mais, ela vem sendo deixando um pouquinho de lado, porque a gente vê que vem aumentando muito os quadros de obesidade infantil. Então, às vezes, esse paciente, mesmo com diabetes tipo 1, às vezes ele já não vai ser mais aquele perfil, aquele fenótipo mais magrinho, né, mas sim aquele comprometimento metabólico, talvez. Por que o paciente, então, desenvolve esse diabetes tipo 1? A gente vai ter esse contexto aí genético, esse contexto autoimune, mas a gente também vai ter uma predisposição de fator ambiental. A gente sabe que infecções virais, principalmente, elas estão muito associadas aí ao desencadeamento, como se fosse o gatilho para desenvolver esse diabetes tipo 1, né? Porque, às vezes, essa infecção viral, a gente vai ter um mimetismo molecular que vai gerar aí um processo de destruição dessa célula beta-pancreática. E a partir disso, então, a gente vai começar a ter uma deficiência dessa produção dessa insulina, né? Principalmente ali pelo mecanismo do HLA. Uma outra coisa muito importante em relação a isso é que quando cerca de 90% dessas células beta-pancreáticas estão destruídas, esse paciente ele já vai começar a apresentar, então, essa hiperglicemia persistente, tá? A velocidade de destruição dessas células beta-pancreáticas ela é muito variável. Às vezes, quanto mais jovem esse paciente manifesta a doença, mais fácil é, né, mais rápido é esse processo de destruição. Mas ela é muito variável, então cada paciente, às vezes, manifesta essa hiperglicemia permanente no seu tempo. Em relação aos anticorpos, a gente vai ter 4 anticorpos que vão ser responsáveis pelo diagnóstico, né, desse diabetes tipo 1. A gente tem o anti-GAD, o anti-insulina, o anti-ilhota e o antitransportador de zinco 8. O anti-GAD disparado ele vai ser talvez o mais comum, o mais prevalente ali, né? Mas a gente tem que saber esses 4. E normalmente a dosagem desses autoanticorpos eles já podem estar presentes mesmo que sejam meses a anos antes mesmo do diagnóstico do diabetes. Então isso é uma coisa muito importante também para a gente conseguir entender em relação ao diagnóstico. A história familiar é uma coisa muito importante para a gente conseguir ter esse entendimento, né? Porque a gente sabe que tem esse fator genético, mas não é só o fator genético, porque alguns estudos envolvendo aí gêmeos monozigóticos mostraram que 56% desses gêmeos monozigóticos eles apresentavam aí uma concordância no desenvolvimento do diabetes. Só que 41 deles não apresentavam. Então, fala aí muito a favor também desses fatores socioambientais. Tá? Um outro tipo que é parecido com o diabetes tipo 1 é o LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto. Normalmente, a principal diferença entre eles vai ser principalmente a idade em que se vai manifestar a doença. Normalmente no LADA, como o próprio nome diz, é o latente do adulto. Então, normalmente é a partir dos 30 anos de idade que esse paciente vai vir a apresentar os sinais clássicos do diabetes. Qual que é a grande questão aqui? Às vezes é muito difícil de fazer o diagnóstico, porque já por volta ali dos 30, 35 anos, esse paciente ele já vai ter um componente ali um pouquinho mais metabólico. Então ele já não vai ter aquele IMC tão normal,
já vai ser um diabetes que vai se dar de uma forma talvez um pouquinho mais insidiosa. Então, muitas das vezes, esse paciente, num primeiro momento, ele vai ser diagnosticado como se fosse um tipo 2. Então, ele vai ser tratado de forma errônea. E só às vezes depois de um tempo, ou quando ele estiver acompanhando com um especialista, que ele realmente vai receber esse diagnóstico mais preciso do tipo LADA, né, que é do latente do adulto. Tá? Não existe ainda uma definição exata pela sociedade, seja brasileira, seja europeia, seja americana, do contexto do diabetes tipo LADA. Mas, em geral, é aquele paciente que vai ter uma presença de um alto anticorpo, normalmente mais de 90% dos casos, o anti-GAD que vai estar presente, e essa idade um pouco mais avançada, por volta ali dos 30, 35 anos, combinado? Falando agora então em relação ao tipo 2. O tipo 2, a gente sabe que é o mais prevalente, ele vai representar aí cerca de 90 a 95% dos casos, enquanto o tipo 1 representa só cerca de 5 a 10% dos casos de todo o diabetes que a gente tem aqui no nosso país, tá? O tipo 2, a gente pensa sempre naquele contexto mais metabólico, ou seja, 90% dos pacientes com diabetes tipo 2, eles também vão ter um diagnóstico aí de excesso de peso, sendo que cerca de até 80% deles de obesidade. Está cada vez mais prevalente em indivíduos mais jovens, por conta aí, principalmente dessa obesidade infantil que vem crescendo de forma alarmante também nos últimos anos, né? E a gente vê, então, um diagnóstico, às vezes, mais precoce, mais presente, né? Principalmente na população ali infantil, no adolescente, na população pediátrica de modo geral. A principal patogênese da doença envolve 3 principais mecanismos. Na verdade, ela envolve vários mecanismos, mas eu acho que o mais fácil, o mais prático para a gente estar conseguindo entender aqui seriam esses 3. Quais que seriam eles? O processo de resistência à insulina, o processo de uma secreção inadequada dessa insulina e o processo de uma gliconeogênese hepática decorrente dessa resistência à insulina. Então, normalmente, esses 3 mecanismos vão fazer com que esse indivíduo apresente, então, uma hiperglicemia crônica constante e persistente, para a gente, então, conseguir fechar esse diagnóstico do diabetes tipo 2, tá? Em relação aos fatores de risco, a gente vai ter, então, como eu mencionei, a questão do peso. Então, o excesso de peso é um dos principais fatores de risco. A gente tem também os quadros de sedentarismo, hipertensão, tabagismo, história familiar positiva, porque aqui nesse contexto do diabetes tipo 2, uma coisa muito importante também para vocês terem atenção é que no diabetes tipo 2 o fator genético é muito mais importante do que no diabetes tipo 1. Então é muito mais comum a gente ver ali vários familiares acometidos pelo diabetes tipo 2, não só pelo fator ambiental, mas também por esse fator genético, do que no diabetes tipo 1, tá? Então, a idade, né, é um fator muito importante, acima de 45 anos já é um fator de risco. Em relação à raça e etnia, a população negra e hispânica ela tem uma prevalência maior da doença também. Diabetes mellitus gestacional, então mulheres que tiveram diabetes mellitus gestacional, elas vão ter um risco maior de desenvolver o diabetes mellitus após a gestação. Em relação ao diagnóstico, o que a gente tem? O diagnóstico do diabetes é um diagnóstico que ele precisa ser laboratorial, né? Por quê? Como eu falei lá no começo, é uma doença que normalmente ela é muito óligo ou às vezes até assintomática. Então, de sintomas, a gente pode ter, né, de sinais e sintomas, a gente pode ter presença ali de acantose nígricas, que já vai indicar, às vezes, um processo de resistência à insulina. Às vezes, aquele paciente ele vem buscando a gente não por um sintoma muito específico do diabetes, mas ele pode vir, às vezes, por um quadro de uma turbação visual, de uma disfunção erétil, e às vezes já é um quadro, às vezes, mais avançado ali do diabetes, tá? Um outro dado ali muito importante em relação a esses sinais e sintomas é o que a gente chama dos sinais de alerta do diabetes, que são as polis, né? Poliúria, polidípsia e polifagia. Seria ali muita sede, muita fome, urinando muito, tendo uma perda de peso de forma não intencional. E aí isso também fala muito mais a favor de ser, às vezes, um quadro de um diabetes mais descompensado, né? Seria o quadro, às vezes, o quadro mais clássico ali para a gente conseguir identificar esses sinais e sintomas do diabetes.
Então, para a gente poder fazer o diagnóstico do diabetes, a gente vai precisar dos exames e, em alguns casos, também dos sintomas. Então, se esse paciente chega para você, ele apresenta esses sinais de pólis, né? Poliúria, polidípsia, polifagia, emagrecimento, e tem uma medição de uma glicemia aleatória acima de 200 mg por decilitro, você já consegue fechar o diagnóstico de diabetes para ele. Então, você só consegue fechar o diagnóstico de diabetes com um exame laboratorial nessas circunstâncias, em que ele apresenta aí esse quadro dessa descompensação. Fora isso, para você conseguir dar o diagnóstico de diabetes, obrigatoriamente você vai precisar de 2 exames laboratoriais, sejam eles iguais ou não, coletados no mesmo dia ou não, a depender de cada caso. Então, se forem 2 exames diferentes, esse paciente pode ali ter a coleta no mesmo dia, por exemplo. Mas se forem 2 glicemias de jejum, obrigatoriamente precisa ser em dias diferentes, tá? Então, falando então a respeito desses exames, quais que seriam eles? A glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose, tá? Então, para a gente conseguir fechar esse diagnóstico pela glicemia de jejum, obrigatoriamente esse paciente vai precisar apresentar uma glicemia de jejum de 126 mg por decilitro para cima, acima de 126, né, de 126 ou mais. Então, vai precisar pelo menos de 2 medições nesse valor. Se for pensar no contexto da hemoglobina glicada, ele vai precisar ter essa hemoglobina glicada de 6,5% para cima. E em relação ao teste oral de tolerância à glicose, a gente teve algumas atualizações. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a partir de agora de 2025, ela já considera que a gente consiga dar o diagnóstico do diabetes a partir do teste oral de tolerância à glicose só com 1 hora, o que facilitou muito em relação à adesão ao exame, a facilidade, né, dele de realização, e para a gente conseguir, então, aumentar esse leque aí de disponibilidade de exames laboratoriais, porque antes o paciente ele precisava ficar esperando 2 horas para a gente conseguir fazer uma nova coleta da glicemia e dar um não diagnóstico, que às vezes inviabilizava a realização do exame. Então agora, com 1 hora, se esse paciente apresentar uma glicemia acima de 209 mg por decilitro, a gente já consegue também dar o diagnóstico. Se for em 2 horas, acima de 200. Combinado? E o que é muito importante também desse teste de tolerância oral à glicose? É muito importante a gente orientar esse paciente que ele não tem que fazer uma dieta, por exemplo, de uma restrição calórica, principalmente de restrição de carboidrato antes da coleta. Porque senão a gente pode falsear o resultado desse exame. Porque é muito comum, às vezes, esse paciente vem no nosso consultório, a gente solicita os exames e aí, próximo de fazer aquele exame, ele muda completamente a rotina de alimentação dele. E aí isso pode falsear, então, esse exame. Então, a orientação é sempre falar, continue fazendo a alimentação habitual para que a gente não tenha nenhum fator ali de interferência em relação aos exames laboratoriais. E aí tá, então para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa de uma glicemia de jejum, então maior ou igual a 126, uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, ou um teste oral de tolerância à glicose com 1 hora maior ou igual a 209, ou com 2 horas maior ou igual a 200. Mas e para aqueles pacientes que ficam naquele contexto ali, naquele limbo, né, entre a normalidade, ou seja, uma glicemia de jejum até 99, ou uma hemoglobina glicada normal ali abaixo de 5,7, ou ali o teste oral de tolerância à glicose também normal, abaixo de 140. O que a gente, então, por exemplo, uma glicemia de jejum entre 100 e 125, ou uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, ou um teste oral entre 140 e 199. O que a gente faz, né, com esse paciente? Normalmente, quando 2 exames ficam nesses valores intermediários, a gente dá o diagnóstico de pré-diabetes. Se for só a glicemia de jejum, por exemplo, uma glicemia de jejum ali normal, mas um teste oral de tolerância à glicose entre 140 e 199, a gente vai dar o diagnóstico de uma tolerância oral à glicose diminuída, tá? Então, são essas 3 principais ali, digamos assim, das classificações. Então, a gente vai ter o contexto do diabetes, propriamente dito, o contexto do pré-diabetes e essa tolerância oral à glicose diminuída,
tá? Uma coisa muito importante aqui é em relação ao segmento desse doente com diabetes. O exame o padrão ouro, assim, de escolha para a gente fazer esse segmento, esse acompanhamento, acaba sendo a hemoglobina glicada. Por quê? A Sociedade Americana de Diabetes, né, a ADA, ela considera a hemoglobina glicada como padrão ouro, porque valores de hemoglobina glicada acima de 7 para pacientes que já possuem, né, obviamente, o diagnóstico de diabetes, aumenta muito o risco de complicações, sejam elas micro ou macrovasculares. Então esse acaba sendo o padrão ouro, porque a hemoglobina glicada ela vai nos permitir ver como que está ficando, em média, a glicose desse paciente nos últimos 3 a 4 meses. Então isso é muito importante para a gente conseguir monitorar esse paciente. Então, aproveitando que a gente vem falando aí desse contexto da hemoglobina glicada, é muito importante a gente ter em mente que algumas condições elas podem falsamente elevar ou reduzir esse valor da hemoglobina glicada. Então, normalmente, o que falsamente eleva o valor da hemoglobina glicada? Pacientes que convivem com uma doença renal crônica, triglicérides extremamente elevado, pacientes alcoolistas, que já foram submetidos a uma esplenectomia. Anemias carenciais, elas também falsamente elevam o valor dessa hemoglobina glicada, né? E em alguns casos também toxicidade por opioide. Já o que vai fazer falsamente reduzir o valor dessa hemoglobina glicada, a gente vai ter gestação, né, por conta do processo ali de hemodiluição. A gente tem casos de sangramento, né, de hemorragia, pacientes que foram submetidos a transfusões recentes, hemoglobinopatias, anemias hemolíticas. Então, nesse perfil de paciente, muitas das vezes a gente não vai conseguir lançar a mão do valor da hemoglobina glicada para a gente conseguir dar esse segmento e essa monitorização do paciente com diabetes. Então, muitas das vezes a gente vai precisar lançar a mão aí ou de uma frutosamina, que a gente consegue avaliar ali num período mais curto de tempo, ou mesmo da medição ali da glicemia capilar para a gente conseguir ter um controle melhor dessa doença, tá? Aproveitando que a gente mencionou agora, então, a questão da gestação, vamos falar um pouquinho do diabetes mellitus gestacional. Para o diabetes mellitus gestacional, muda completamente os critérios diagnósticos do diabetes, por exemplo, que a gente acabou de mencionar, né? No diabetes mellitus gestacional, essa paciente ela vai ter que apresentar uma glicemia de jejum a partir de 92 miligramas por decilitro. Então, a partir de 92, a gente já consegue dar o diagnóstico de DMG para ela. Ou, se ela apresentar uma glicemia de jejum normal, ali naquele primeiro trimestre, com 24 a 28 semanas, a gente vai solicitar um teste oral de tolerância à glicose para ela. E a partir desse teste oral de tolerância à glicose, a gente pode ou não dar o diagnóstico também de DMG. Esse teste oral, com 1 hora, essa paciente vai ter que ter apresentado um valor abaixo de 180, porque acima de 180 miligramas por decilitro já é considerado diabetes mellitus gestacional. Ou com 2 horas, acima de 153. Só que aqui, nesse caso, essa paciente obrigatoriamente vai precisar fazer com 1 e com 2 horas. Então, quando for solicitar e quando for interpretar, tem que ver o valor de 60 minutos e de 120 minutos após a ingestão ali dos 75 gramas de dextrosol, tá? Diferente já do que a gente havia comentado. Já se essa paciente, naquele primeiro momento ali do primeiro trimestre, ela chega com uma glicemia de jejum acima de 92, mas é uma glicemia de jejum já acima de 126, essa paciente ela vai ter o diagnóstico de diabetes mellitus, ponto. Não vai ser diabetes mellitus gestacional. Ela às vezes vai apresentar ela vai descobrir o diagnóstico durante a gestação, mas ela já convivia com diabetes anteriormente e não sabia, tá? É um diabetes mellitus pré-gestacional. Então, se no primeiro trimestre ela vem com uma glicemia de jejum já de 126 para cima, você já consegue definir que ela tinha o diagnóstico do diabetes. Uma coisa muito importante também, nesse contexto todo de diabetes, é em relação ao rastreio. Por quê? Igual eu havia mencionado, é uma doença muito óligo ou às vezes até assintomática,
E muitos pacientes convivem com essa doença sem diagnóstico e sem receber o tratamento adequado. Então, o rastreamento do diabetes é uma coisa muito importante que tem que partir do médico ali assistente, né? Então, é quase uma busca ativa que a gente realiza. E agora, em 2025, a gente teve algumas atualizações muito importantes que a Sociedade Brasileira de Diabetes determinou, principalmente em relação à idade do rastreamento. Anteriormente, a gente fazia o rastreamento só acima de 45 anos. Só que a partir desse ano, a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, determinou que esse rastreio ele vai ser realizado a partir dos 35 anos de idade, né? Principalmente por quê? Devido ao aumento dessa incidência, né, da prevalência da doença e por conta desse contexto social também, por conta do aumento dos indivíduos aí convivendo com sobrepeso e obesidade. Então, a partir de 35 anos, todo mundo, né, na medicina, principalmente para a questão de prova, a gente fala que tudo que envolve muito todo, sempre, nunca, a gente descarta. Mas nesse caso aqui, com diabetes, a partir de 35 anos, todos os pacientes devem passar pelo rastreio, por exame de rastreio. Seja ele aí a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada ou o TOTG. E para aqueles pacientes, então, entre 18 e 34 anos, quando que a gente vai ou não rastrear? Vai depender muito dos fatores de risco associados, né? Então, aquele paciente entre 18 e 34 anos que tem um excesso de peso e vai apresentar pelo menos mais um fator de risco, esse paciente ele vai precisar ser submetido a um exame de rastreio. Quais que seriam, então, esses fatores de risco? A gente tem a questão do triglicerídeos acima de 250, sedentarismo, hipertensão, né, HDL abaixo de 35, história familiar de parentes de primeiro grau, pacientes que já têm alguns sinais, por exemplo, acantose nígricas, que já vai ali indicar um processo de uma resistência à insulina, mulheres que tiveram o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, uso de algumas medicações, como corticoide, e por aí vai. E de quanto em quanto tempo, então, que a gente vai fazer esse rastreio nesse paciente? Então, se esse paciente ele vem com um teste normal no primeiro momento, então você não dá um diagnóstico de nada para ele, mas ele apresenta aí menos do que 3 fatores de risco, normalmente a gente vai indicar esse rastreio a cada 3 anos. Já se esse paciente apresenta já um contexto, por exemplo, de um pré-diabetes, ou apresenta aí mais fatores de risco associados, mais do que 3, aí esse rastreio ele deve ser feito de forma anual. Então é aquele acompanhamento, aquele paciente mais de perto ali que tem que estar, porque a qualquer momento ele realmente pode vir apresentar o diagnóstico do diabetes. Então vamos falar agora em relação às complicações crônicas do diabetes, que vai envolver principalmente a retinopatia diabética, a neuropatia diabética e a nefropatia diabética. Todas elas são cobradas em prova, mas eu acho que talvez a mais complexa, ou a que mais seja cobrada, até, seja a retinopatia diabética. Por quê? Muitas das vezes eles colocam uma foto, ou para você entender qual fase de retinopatia diabética esse paciente se encontra, tá? Então, da retinopatia diabética, esse processo dessa hiperglicemia crônica vai gerar uma glicotoxicidade nos vasos retinianos. Então, o mais importante aqui é a gente conseguir diferenciar a retinopatia não proliferativa da proliferativa. Então, é só pensar pelo nome. Tudo que for proliferativo nesse contexto é porque já vai estar tendo uma formação ali, uma proliferação de novos vasos. Então, vai ter um processo de neovascularização retiniana. Todo o processo que envolver antes dessa neovascularização, a gente vai ter uma retinopatia diabética não proliferativa. Dessa não proliferativa, a gente pode ter já a presença de microaneurismas, de exudados algodonosos, pode ter contexto também de microhemorragia, mas ainda não vai ter formação de neovascularização. Já se apresentar neovascularização, a gente já considera, então, uma retinopatia diabética proliferativa, né? E essa neovascularização, essas microhemorragias, né, a depender de como ela vai evoluindo, pode gerar um descolamento de retina e, eventualmente, uma cegueira. Falando agora em relação
a nefropatia diabética, hoje a gente acaba chamando ela mais de doença renal do diabetes. A gente vai ter um processo muito similar, que vai ser o quê? Essa hiperglicemia crônica vai gerar todo um rearranjo ali das células glomerulares, né? Na parte ali, né, do néfron e etc. Então, acho que o mais importante daqui da gente entender são principalmente dois achados que a gente vai ter de manifestação precoce dessa doença renal do diabetes. E por que eu falo precoce? Porque vai ser nessa manifestação precoce que a gente vai conseguir aí trazer abordagens para esse paciente para evitar de que ocorra uma progressão dessa doença renal do diabetes. Tá? Então, o mais importante aqui é a microalbuminúria. Então, valores ali de microalbuminúria, mesmo isolada, acima de 30, já acende um alerta para o desenvolvimento dessa doença renal do diabetes. Importante lembrar que essa microalbuminúria ela precisa ser repetida e confirmada para a gente conseguir determinar esse diagnóstico. E um outro achado muito importante também é em relação à taxa de filtração glomerular. Por quê? Por conta de todo esse processo ali adaptativo no início do desenvolvimento dessa doença renal, a gente vai ter com que essa taxa de filtração glomerular ela fique elevada no começo da manifestação da doença. Então, aquela taxa de filtração glomerular ali acima de 90, acima de 100, num contexto de um paciente com diabetes mal controlado, num contexto às vezes um pouco mais metabólico, já acende ali uma luz vermelha para dizer que esse paciente ele possa vir estar apresentando já uma manifestação da doença renal. E isso é muito importante porque nesse contexto a gente já vai falar um pouquinho mais na nossa próxima aula, que é na parte de tratamento, até para a gente conseguir avaliar qual o melhor perfil e melhor tratamento ali medicamentoso vigente para esse painel aí de pacientes, tá? E falando agora da nossa última complicação, que é a neuropatia. A neuropatia ela também vai se dar no processo de uma hiperglicemia crônica, só que aqui essa neuropatia, muitas das vezes ela ocorre, às vezes até num processo de uma hiperglicemia crônica, mas um pouco mais transitória. E por que eu falo isso? Porque é muito comum, às vezes, o paciente, às vezes num contexto até de pré-diabetes, já vem apresentando alguma manifestação de neuropatia. E essa neuropatia, o mais importante, a mais prevalente, a mais disparada são as neuropatias periféricas, que vai gerar aquele aumento de sensibilidade, dor, queimação, formigamento, aquela sensação que a gente chama, né, de sinal de botas e luvas, né, que vai ter aquela sensibilidade aumentada, principalmente em região de pés e mãos, que são simétricos, bilaterais. Mas a gente também tem neuropatia autossômica, a gente tem outros quadros aí de neuropatia, né, que vai gerar uma desautonomia, pode gerar aí uma gastroparesia, comprometimento do mecanismo cardiovascular. Só que são quadros muito mais raros, né, e que muitas das vezes também não são muito cobrados em prova. Então, acho que o mais comum que é cobrado em prova é em relação à neuropatia periférica, mais relacionado a esse contexto aí, desse aumento dessa sensibilidade, dessa dor, dessa queimação e essa diminuição também, muitas das vezes, dessa sensibilidade. Então, diminui aquela questão de propriocepção, aumenta ali risco para lesão, principalmente em pé, para o desenvolvimento do pé diabético e por aí vai. Certo? Então, acho que nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro nosso, a gente conseguiu abordar aí as principais causas, os principais tipos em relação ao rastreamento do diabetes e a gente se vê em breve na nossa segunda aula para falar em relação ao tratamento da doença. Combinado? Até lá! Bom, pessoal, vamos agora para a nossa segunda parte da aula do diabetes. E nessa parte da aula a gente vai falar então a respeito de tratamento, combinado? Tratamento e também a respeito das metas terapêuticas. Falando em relação ao tratamento do diabetes, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é qual que é o objetivo desse tratamento, né? Então, o objetivo do tratamento envolve a questão do controle glicêmico, o controle das comorbidades aí associadas, principalmente em relação ao excesso de peso, e tudo isso visando o quê? Uma proteção cardiovascular. Então, acho que sempre que a gente está diante ali de um paciente com diabetes mellitus, a gente tem que aí interrogar qual que é o risco cardiovascular desse paciente para a gente conseguir determinar qual que vai ser o melhor tipo de tratamento para ele adotado, né, em relação às metas terapêuticas, a proteção cardiovascular e a redução aí dessas complicações, sejam elas micro ou macrovasculares.
Tá? Então, como a gente falou lá naquela primeira aula, para a gente conseguir fazer o acompanhamento, né, o monitoramento desse paciente, a hemoglobina glicada ela acaba sendo o padrão ouro aí de exame para a gente poder fazer esse acompanhamento. E o que os estudos mostram é que a hemoglobina glicada abaixo de 7%, nos pacientes, obviamente, com diabetes, apresenta um risco menor do desenvolvimento dessas complicações. Então, a nossa meta aqui é tentar trazer essa hemoglobina glicada para baixo de 7, principalmente naqueles pacientes que convivem com diabetes, que são pacientes mais jovens, com uma expectativa de vida mais longa, e por aí vai. Então, falando em relação ao tratamento, então a primeira pergunta que a gente vai fazer é qual que é o risco cardiovascular desse paciente? E para a gente conseguir calcular, né, estratificar esse risco cardiovascular, a gente tem que levar em consideração a idade desse doente, se ele possui outras comorbidades associadas, como pressão alta, tabagismo, dislipidemia, né, se ele já tem complicações, sejam elas micro ou macrovasculares, como a retinopatia diabética, a nefropatia, se ele já teve algum quadro de infarto, de AVC, e por aí vai. Então, a partir dessa estratificação, a gente consegue determinar qual que vai ser o melhor medicamento a ser introduzido naquele contexto ali do diabetes, tá? Isso tudo a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes à medida que a gente for falando de cada classe de medicação. Outra coisa muito importante aqui nesse contexto, qual que é? Independente da fase ou do grau desse diabetes, todo paciente deve ter o tratamento não medicamentoso introduzido. Então, vale aí mudança do estilo de vida, melhor alimentação, atividade física. Então, isso tudo sempre deve ser abordado, tudo deve ser sempre aí conversado e reforçado com o paciente. E uma coisa muito importante também para a gente levar em consideração é que não é porque ele tem o diabetes que ele vai precisar eliminar um grupo alimentar daquela refeição. Então, às vezes é muito comum aquele paciente com diabetes achar que ele não pode mais comer, às vezes, carboidrato. E o que os estudos mais recentes mostram é um gráfico, aquele gráfico em U. O que significa isso? Então, pacientes que fazem um consumo muito exacerbado ou muito diminuído de carboidrato apresentam aí uma mortalidade maior. Então, o ideal que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda, o que é? Uma dieta aí com uma distribuição de cerca de 50 a 55% de carboidrato, de 20 a 35% ali de gordura e de 15 a 20% ali de proteína de modo geral, tá? Então, falando agora em relação aos medicamentos. Primeiro a gente vai falar de cada classe medicamentosa, né? Com os principais medicamentos ali daquela classe. E aí depois a gente fala em relação à questão do risco cardiovascular, qual que é a melhor classe ali indicada para aquele perfil de paciente e quais que vão ser as metas terapêuticas de cada um deles, tá bom? Então, começando aí para a classe mais famosa no contexto aí do diabetes, né, a mais acessível, com custo aí mais reduzido, que são as biguanidas. A biguanida ela é representada pela metformina. A metformina a gente pode ter uma tomada aí diária de 1 até 3 vezes ao dia, respeitando uma dose máxima ali de 2.550 miligramas por dia, tá? Como que essa metformina vai agir? Ela vai reduzir, ela vai aumentar a sensibilidade à insulina, principalmente ali na região do fígado, e isso vai fazer com que ocorra uma menor gliconeogênese hepática, que era aquilo que a gente havia comentado. E ela ajuda também a aumentar a sensibilidade, aumentando a captação ali de glicose nas células do músculo esquelético. E isso vai fazer com que ocorra uma redução dessa glicose e com uma potência aí que pode levar a uma redução da hemoglobina glicada que pode variar de 1,5% até 2%, a depender da dose que esse paciente consegue fazer uso da metformina, tá? E por que eu falo isso também em relação a respeito da dose que ele consegue fazer uso? Porque apesar desse benefício dela ser muito acessível, ter um baixo custo, ter uma boa eficácia, alguns pacientes apresentam aí um pouquinho de intolerância por conta dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos que ela apresenta. Dentre os principais são os gastrointestinais, principalmente relacionados aí a diarreia, flatulência, náusea, alguns com vômito. Então são os efeitos colaterais aí um pouquinho mais comuns, né, dessa classe de medicação. Outros efeitos colaterais que podem apresentar é
uma deficiência, às vezes, de vitamina B12, por conta ali de um contexto de absorção dessa vitamina B12 a nível gástrico. E um efeito que é mais grave, mas é também mais raro, é no contexto de acidose lática, né? E aí essa acidose lática, por conta dessa possibilidade desse efeito colateral, a gente tem algumas contraindicações ao uso dessa classe de medicação. E dentre essas contraindicações, a principal é disfunção renal. Então, taxas aí de filtração abaixo de 30, clearance, né? Abaixo de 30, já são contraindicado o uso dessa classe medicamentosa, tá? Uma outra classe medicamentosa também, que é mais acessível, disponível no SUS, aqui no contexto do nosso país, são as sulfonilureias. As sulfonilureias é representada aí pela glicazida, glibenclamida e glimepirida, tá? Como que ela vai agir? Ela aumenta e estimula a produção de insulina e de secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Então, ela tem a grande vantagem dela ser uma classe de medicação aí bem potente, pensando aí no contexto da redução da hemoglobina glicada. Ela também leva uma redução aí de cerca de 1,5% até 2% da hemoglobina glicada. Só que por conta aí dessa produção exacerbada de insulina, é uma produção exacerbada independente aí de ingesta de carboidrato, independente aí dos níveis de glicose sanguínea, né? Então ela aumenta muito o risco também de hipoglicemia. Então, entre os efeitos adversos aí principais dessa classe de medicação é a hipoglicemia. O outro efeito adverso também potencial dessa medicação é o ganho de peso. Por quê? Como a gente vai ter um aumento dessa produção da insulina, a insulina a gente sabe que é um hormônio anabólico, então ele pode favorecer um pouquinho de ganho de peso, tá? Dentre as contraindicações, a gente também tem em relação à função renal, então clearances aí menor do que 30 são contraindicados. Ela também é contraindicada em gestação, tá bom? A terceira classe que a gente vai abordar são das glitazonas. Aqui no nosso país, a única medicação aí representada dessa classe é a pioglitazona. Essa pioglitazona, a gente faz uso dela numa tomada única diária, uma vez por dia, e as doses podem variar aí de 15 até 45 miligramas por dia. Como que ela vai agir? O mecanismo de ação dela é aumentar a sensibilidade à insulina, tanto em região de músculo esquelético, quanto em região de adipócito, quanto também nos hepatócitos, aí principalmente nos hepatócitos, tá? Em relação à vantagem, é uma medicação que vai ter uma redução aí de hemoglobina glicada, que pode variar de 0,5% até 1,5%, só que ela também ajuda muito no processo de redução de gordura hepática. Então, às vezes, ela é uma boa medicação, principalmente para aqueles pacientes que já apresentam um contexto ali de uma esteatohepatite, por conta ali de uma esteatose hepática, já está desenvolvendo ali um mecanismo de inflamação naquele fígado. Então, ela é uma medicação que ela é indicada muito bem para esses pacientes, tá? Ela ajuda a reduzir um pouquinho também quadros de triglicérides, tá? Raramente ela vai causar hipoglicemia e ela também é importante no contexto, às vezes, cardiovascular, porque ela ajuda a reduzir também o espessamento mesenquimal carotídeo. Então, às vezes, ela é interessante aí nesse contexto desse perfil de paciente. Então, às vezes, aquele paciente que já tem, às vezes, um quadro um pouquinho de obesidade, que já tem uma esteatose hepática ali, com uma esteatohepatite, com uma alteração de enzima hepática, então já é uma medicação aí muito bem-vinda nesse contexto. Em relação a efeito adverso, os principais quais que são? Pode gerar um pouquinho de ganho de peso, principalmente por conta de um mecanismo aí de restrição hídrica, né? E alguns estudos também mostraram que ela pode aumentar um pouquinho o risco de fratura. Então aí já acende um alerta que não é uma boa medicação, por exemplo, naquele paciente que convive num contexto de diabetes, mas também tem osteoporose, por exemplo. Então é uma medicação que a gente já fica com o pé atrás para evitar o risco de fratura. O mesmo vale para aqueles pacientes que já apresentam um quadro de insuficiência cardíaca, principalmente uma insuficiência cardíaca já um pouquinho mais avançada. Então, ela é uma medicação contraindicada para aqueles pacientes que têm uma insuficiência cardíaca classe 3 ou classe 4. Por quê? Porque ela pode causar essa retenção hídrica e pode causar uma descompensação dessa insuficiência cardíaca, tá? Então, ela é contraindicada nesse contexto da insuficiência cardíaca,
é contraindicada também para gestação e no contexto já de uma insuficiência hepática. Combinado? A nossa outra classe de medicação a gente chama de inibidores de DPP-4, que aí a gente tem vários representantes aqui no país. Tem a sitagliptina, evogliptina, linagliptina e aí por aí vai, tá? Normalmente pode fazer a tomada 1 a 2 vezes ao dia. Normalmente essas medicações elas vendem muito em associação, né, principalmente com metformina. E como que ela vai agir? Esse DPP-4 é uma enzima que ele degrada um outro hormônio que é chamado de GLP-1. Então, quando a gente inibe esse DPP-4, essa classe de medicação, como é que vai agir? Ela vai aumentar os níveis de GLP-1. E com o aumento desses níveis de GLP-1, a gente vai ter também um aumento ali de síntese e de secreção de insulina, com uma consequente redução do glucagon. E isso vai favorecer, então, um melhor controle glicêmico, tá? É uma medicação que de potência pode variar aí com uma redução de hemoglobina glicada de 0,5% até 1%. É uma medicação extremamente segura, muito bem tolerável, causa muito pouco efeito colateral, né? Ela é neutra em relação ao peso, então isso tem uma grande vantagem aí também, às vezes, para aquele paciente que já tem ali um idoso um pouquinho mais comprometido, uma medicação que não causa tanto alteração em relação a peso, não causa tanto efeito adverso, tem uma potência ali ok para a relação do controle do diabetes, então muitas das vezes é uma boa alternativa para a gente estar lançando mão dessa classe de medicação, tá? Em relação a efeito adverso, hipoglicemia é muito rara e tem uma classe dela em específico, uma medicação dessa classe em específico que se chama saxagliptina. Essa saxagliptina, ela foi associada muito a um contexto de insuficiência cardíaca, de risco cardiovascular. Então, ela é uma medicação que praticamente a gente quase já nem faz uso muito aqui no nosso país por conta desse estudo que mostrou esse aumento desse risco. Então, a gente fica mais com as outras medicações dessa classe ao invés da saxagliptina, tá? E um outro efeito colateral aí que pode ser importante, apesar de mais raro, mas pode acontecer, é no contexto de pancreatite, tá? Por conta aí, principalmente desse mecanismo do GLP-1. Combinado? Em relação às contraindicações, não é que ela vai ter uma contraindicação clara, assim, vai depender muito de qual medicação que a gente vai estar usando dessa classe. Porque algumas dessas medicações não precisam de ajuste, por exemplo, para a função renal, que são a linagliptina e a evogliptina. Todas as demais vão precisar de ajuste aí conforme a taxa de filtração glomerular desse paciente, tá bom? Uma outra classe que é praticamente não usada no nosso meio para o contexto de diabetes, ela acabou tendo algumas funções para outros contextos, mas para o contexto, ela primeiro foi desenvolvida para tratamento de diabetes, mas para o tratamento de diabetes propriamente dito, a gente praticamente não faz uso porque ela causa muito efeito colateral, que é o inibidor da alfa-glicosidase. Tá? De medicação aí, como representação, a gente tem a acarbose. A acarbose, a gente pode fazer uso aí dela de 1 até 3 vezes ao dia também, chegando na dose máxima ali de 300 mg por dia, tá? Acho difícil alguém conseguir chegar nessa dose de 300 mg por dia. E como que ela vai agir? Essa alfa-glicosidase é uma enzima que ela vai estar presente ali na borda e escova da parte intestinal e que ela é responsável por, com essa inibição, a gente consegue inibir a absorção do carboidrato. Essa alfa-glicosidase, ela ajuda a absorver carboidrato ali naquela borda e escova. Então, quando a gente inibe, a gente reduz essa absorção em cerca de até 30% em média, tá? Ela causa uma redução aí da hemoglobina glicada, que pode variar também de 0,5% até 0,8% ou 1%. Só que, por conta dessa redução de carboidrato ali no lume intestinal, ocorre um processo ali muito grande de fermentação, por conta da questão da microbiota. Então, é uma medicação que ela causa muito efeito colateral, principalmente do ponto de vista gastrointestinal, principalmente relacionado ali à flatulência, meteorismo intestinal. Então, é uma medicação que ela é muito pouco tolerada, tá?
mas ela também ajuda a reduzir um pouquinho a questão do perfil lipídico, pode ajudar a reduzir um pouquinho o peso. Também tem estudos que mostram uma redução ali daquele espessamento médio intimal em região carotídea, só que infelizmente é uma medicação que a tolerabilidade dela é muito baixa por conta da quantidade de efeito colateral, tá bom? Ela é contraindicada também para pacientes que tenham alguma doença inflamatória intestinal e para pacientes aí que vão apresentar uma taxa de filtração abaixo de 25, tá bom? Uma outra classe que está super em alta, que ela primeiro foi desenvolvida aí para esse contexto de diabetes, depois já viram que ela tinha efeito aí benéfico para pacientes com doença renal crônica, independente de ter diabetes ou não, para pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente de fração reduzida, né? Essa é a classe dos inibidores de SGLT2. Esses inibidores, eles são representados aí pela dapaglifosina, empaglifosina e a canaglifosina. Acaba que aqui no nosso país também a gente basicamente faz mais uso da dapaglifosina e da empaglifosina, porque tiveram alguns estudos aí em relação à canaglifosina que aumentou o risco de amputação. Então foi uma medicação aí que caiu bastante aí em desuso, principalmente aqui no nosso mercado. Tá? E como que ela vai agir? Esse inibidor de SGLT2, ele age inibindo, então, esse cotransportador de sódio e de glicose. Vai fazer com que ocorra, então, um aumento da glicosúria e um aumento também de natriurese, né? Então, esse paciente ele vai ter uma potência tanto para redução um pouquinho do controle do diabetes e também no contexto, às vezes, daquele paciente já com contexto de insuficiência cardíaca, né, por conta desse aumento da natriurese. Então, a gente vai ter uma redução de hemoglobina glicada que vai variar ali de 0,5% até 1%. Os estudos já evidenciaram redução de evento cardiovascular e de mortalidade cardiovascular. Já evidenciaram também redução da progressão da doença renal crônica, seja essa doença renal crônica diabética ou não. Mostrou também redução de hospitalização, de descompensação por insuficiência cardíaca. É um benefício em relação à pressão arterial, tem uma redução ali discreta de pressão arterial, tem redução também de peso. Então é uma medicação muito bem-vinda para aquele contexto daquele paciente que às vezes já tem algumas complicações relacionadas ao diabetes ou não, principalmente ali do contexto cardiovascular, né? Então, aquele paciente que já tem um risco cardiovascular ali de alto, muito alto, ou às vezes até mesmo moderado, é uma medicação que é muito bem-vinda, tá? De evento adverso dessa medicação, por conta desse contexto aí de glicosúria, a gente vê que alguns pacientes ocorre um aumento da frequência de infecção do trato geniturinário. Então, às vezes é mais importante, às vezes, uma questão de higienização, de orientação para evitar ali essa recorrência dessas infecções. E um outro evento adverso grave também que ocorre, mas também é mais raro, é a cetoacidose euglicêmica, que essa medicação aí tem o potencial de causar, tá? Em relação à contraindicação, vai depender de qual classe, porque a contraindicação é basicamente mais no contexto renal, né? Então, para empaglifosina, a gente não introduz essa medicação para taxa de filtração menor do que 20. Para dapaglifosina, de 25. E para canaglifosina, com taxa de filtração menor do que 45. Então, é uma medicação muito utilizada, tanto pelo endócrino, quanto pelo cardio, quanto pelo nefro. Tá? Então, é uma medicação aí realmente que veio para revolucionar o tratamento de várias comorbidades aí. Combinado? Uma outra classe que está super em alta agora também é a classe dos agonistas do receptor do GLP-1. Dentre essa classe, a gente tem como representante a liraglutida, a semaglutida e a dulaglutida. Quando a gente fala da liraglutida e da dulaglutida, a gente está falando de formulações injetáveis, que são aí as subcutâneas, né, na formulação de injetável via subcutânea. Quando a gente fala da semaglutida, a gente tem tanto a via injetável, por forma subcutânea, mas a gente tem também por forma de via oral, tá? E como que funciona essa medicação? Como a gente falou anteriormente, é um agonista do receptor do GLP-1.
Então, esse GLP-1 ele vai favorecer então o aumento da secreção e da liberação dessa insulina, só que essa insulina ela vai ser liberada e secretada mediada pela glicose. Então, isso diminui muito o risco de hipoglicemia. Tá? É uma classe que também esse GLP-1 vai fazer com que ocorra uma redução do glicagon e automaticamente a gente vai ter um retardo do esvaziamento gástrico, gerando um aumento de saciedade. Então, por si só, a gente já consegue perceber que é uma medicação que ajuda no controle do diabetes, mas ela também vai ajudar muito no controle do peso. Então, em relação à potência da redução do diabetes, a gente vê que pode ter uma redução de 0,8 até 1,5, alguns estudos mostrando até 2% de redução de hemoglobina glicada, né? E essa redução da hemoglobina glicada é muito importante porque não é só uma redução isolada dessa hemoglobina glicada, é uma classe de medicação que ajuda muito também na redução da variabilidade glicêmica. Porque, como eu falei, ela ajuda nessa secreção de insulina dependente de glicose. Então, ela evita aqueles picos ali pós-prandiais. Então, é uma medicação muito bem-vinda, que mostrou uma redução muito importante do contexto cardiovascular, mostrou uma redução muito importante no contexto do peso, redução de morbidade, de mortalidade, de doença cardiovascular arteriosclerótica, né? E causa muita pouca hipoglicemia. Episódios de hipoglicemia são extremamente raros. Então, foi uma medicação também que veio para revolucionar o tratamento desse paciente que convive com diabetes e muitas das vezes convive também com obesidade. Tá? Em relação ao evento adverso, os mais comuns que a gente vai ter vai ser a nível de trato gastrointestinal, principalmente ali náusea, alguns pacientes evoluem com diarreia, constipação, pode gerar um pouquinho de aumento de frequência cardíaca e, em alguns casos mais raros, também alguns quadros de pancreatite aguda, tá? Então, de contraindicação para essa classe de medicação, a gente vai ter basicamente pacientes que já tiveram histórico de pancreatite, a gente já fica um pouco mais alerta, pacientes com câncer medular de tireoide, porque alguns estudos mostraram talvez um pouco de aumento dessa incidência, ficou algo ainda muito incerto, mas é uma contraindicação que a gente tem em bula. E a outra contraindicação é para aquele contexto de paciente com insuficiência cardíaca de fração reduzida por conta desse mecanismo dessa ação desse GLP-1 aumentar discretamente a frequência cardíaca. Então, é também uma contraindicação. Tá? E a outra contraindicação é em paciente com taxa de filtração glomerular abaixo de 15. E uma outra classe que é muito similar a essa e que chegou, né, a Anvisa aprovou para o tratamento do diabetes de forma mais recente, chegou agora para ser comercializada no Brasil agora em 2025, que é o coagonista de GLP-1 e GIP, que é a representatividade aí pela tirzepatida. Essa tirzepatida, ela só tem na fórmula aí de injetável, por via subcutânea. A gente vai fazer o uso dela, pode ser de 2,5 mg semanal, podendo chegar até na dose de 15 mg, tá? Vai ter um mecanismo de ação muito similar a que eu acabei de comentar. Então, a gente vai ter um aumento dessa secreção de insulina, dependente de glicose, redução de glucagon, um aumento aí da saciedade por conta desse retardo do esvaziamento gástrico. E a gente vai ter uma potência muito excelente em relação ao controle do diabetes. Então, aqui nesse contexto, a gente vê que a hemoglobina glicada, muitas das vezes, tem uma redução de mais de 2%. E também, como no agonista do GLP-1 isolado, reduz também muito essa variabilidade, principalmente pós-prandial. Tá? Só que por conta desse mecanismo duplo dessa ação hormonal, tanto do GLP-1 quanto do GIP, a gente vê que ela é muito mais potente por controle do diabetes e também por controle do peso, né? Então a gente vê que ela é muito importante para redução de peso, para redução do diabetes. Alguns estudos já evidenciaram aí uma redução também dos níveis de apneia do sono, né? Então, pacientes que convivem com obesidade e convivem com a síndrome de apneia obstrutiva do sono tiveram também uma melhora desses parâmetros, principalmente por conta da questão da perda de peso. A gente também tem uma redução ali discreta em relação à pressão arterial, triglicérides, melhoras de perfil lipídico, né? E também os eventos de hipoglicemia são eventos muito raros nessa classe de medicação. Quanto aos efeitos adversos, vão ser muito similares ao que a gente acabou de mencionar do agonista do GLP-1,
Então, principalmente ele é efeito adverso mais a nível de trato gastrointestinal. E em relação à contraindicação, a gente vai ter as mesmas contraindicações. Então, o paciente, por exemplo, já faz o uso de análogo de GLP-1, você vai ter que escolher. Ou faz o uso do análogo de GLP-1, ou faz o uso desse coagonista, ou vai fazer o uso do inibidor de DPP-4. Não dá para associar essas classes porque o mecanismo de ação delas são muito semelhantes, tá? A outra contraindicação é em relação ao câncer medular de tireoide e pacientes que já apresentaram um quadro de pancreatite. Em relação às classes de medicação, são basicamente essas, né, que a gente acabou de abordar. Agora eu vou falar um pouquinho em relação à insulinoterapia. Quando que a gente vai iniciar essa insulina para esse paciente? Né? Em que contexto? Pensando aí no contexto de diabetes tipo 2, obviamente. Porque quando a gente fala no diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1, como a gente conversou lá na nossa primeira parte da aula, ele não produz insulina. Então, a gente vai precisar fornecer essa insulina para mimetizar ali a ação hormonal, que seria fisiológica, digamos assim. Então, no contexto de diabetes tipo 1, esse paciente, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer um esquema basal bolus, que a gente chama, que seria aquela insulina lenta, de ação lenta, para manter esse basal, e aquela insulina de ação, seja rápida ou ultra rápida, por o controle ali daquela glicemia, principalmente pós-prandial. Quando a gente fala no contexto do diabetes tipo 1, uma média que a gente tem é que pode variar essa dose de insulinoterapia de 0,4 até 1 unidade por quilo. Então, digamos assim, o paciente tem 100 quilos. Você pode iniciar entre 40 e 100 unidades por dia, e dessa dose total, normalmente 50% vai para a dose da basal e 50% vai para a dose da bolus, né, que é a rápida ou ultra rápida. Então, vamos dar o exemplo. O paciente tem aí tem 100 quilos. Você vai iniciar com 40 unidades. Dessas 40 unidades, 20 unidades vai para uma insulina basal e dessas outras 20 você vai dividir ela para cada refeição que ele vier fazer, tá? E quando a gente fala do diabetes tipo 2, quando que a gente vai pensar em iniciar a insulinoterapia para esse paciente? Normalmente, a insulinoterapia ela fica mais reservada para aqueles pacientes que já estão num quadro de uma descompensação mais grave. O que seria isso? Hemoglobina glicada num valor acima de 9%, tá? E essa hemoglobina glicada no valor acima de 9% vai depender muito, às vezes, ou do contexto social que esse paciente se encontra, ou se esse paciente já apresenta critérios ali de uma descompensação desse diabetes. Ou seja, ele apresenta uma hemoglobina glicada acima de 9 e apresenta aqueles sinais e sintomas que a gente havia conversado de poliúria, polidípsia, polifagia e emagrecimento, indiscutivelmente você já deve iniciar a insulinoterapia para ele. Agora, se ele apresenta ali uma glicada acima de 9, mas ele está clinicamente estável, não está apresentando essas polis, não está apresentando emagrecimento, está clinicamente mais compensado. E se ele tem ali num contexto social, até pensando num contexto mais financeiro, digamos assim, se ele consegue fazer uso de outras medicações mais potentes com um custo mais elevado, não necessariamente você vai precisar introduzir insulinoterapia para ele. Mas se ele não vai conseguir lançar mão dessas novas classes de medicação, automaticamente você vai ter que iniciar essa insulinoterapia para conseguir atingir um controle glicêmico ali mais adequado. E aí, falando então dos tipos de insulina, como eu mencionei anteriormente, a gente vai ter a basal e a bolus. A basal seriam as insulinas lentas ou as ultralentas. Entre as insulinas lentas, a gente vai ter principalmente aí a NPH, que ela vai ser disponível aí, principalmente na rede do SUS, né? Essa NPH, ela vai ter um pico de ação, um tempo de ação ali por volta de 8 horas, com um pico ali entre 4 e 6 horas. A gente vai ter a glargina U100, né, que a gente tem a glargina U100 e a U300. A U100 ela é considerada como lenta, a U300 é considerada como ultralenta, porque essa U100 ela normalmente vai ter um tempo de ação ali por volta de 20 a 22 horas, podendo chegar até 24. E uma outra classe também dessa lenta é a DTMIR, que também vai ter um tempo de ação ali muito parecido com a glargina 100.
Já as ultralentas, a gente vai ter principalmente a degludec e a glargina U300, que elas vão ter um tempo de ação ali um pouquinho maior do que 24 horas, né? A U300 ali em torno de 24, a degludec em torno ali de 24 a 26. Isso ajuda em quê? A reduzir muito episódios de hipoglicemia e de você conseguir um controle mais adequado de redução ali de variabilidade glicêmica ao longo do dia, tá? E aí, quando a gente fala das insulinas rápidas, a gente também tem a rápida e a ultra rápida. Quando a gente fala da rápida, a mais popular é a regular, né? Pensa sempre assim, R de rápida. E aí, a regular, que é o que a gente tem disponível aí no SUS, ela vai ter também um tempo de ação ali um pouquinho maior, né? Vai ter um pico de ação, mas ela dura ali por volta de 2 a 3 horas. Normalmente você tem que orientar esse paciente a fazer o uso 30 minutos antes das refeições. E pensando ali nas insulinas mais ultra rápidas, a gente vai ter a Lispro, a Asparte e a Glorizina, né? Que são insulinas que vão ter um mecanismo de ação ultra rápido. Então, normalmente a gente orienta esse paciente a fazer a aplicação, pode ser logo antes de comer, 15 minutinhos antes, porque isso vai evitar o risco, então, de hipoglicemia. E aí, então, falando de todas essas classes de medicação, falando da insulinoterapia, quando que a gente vai iniciar cada uma dessas medicações para aquele paciente? Então, o que eu falei lá no começo da aula, eu acho que é o que é o mais importante. A gente vai precisar fazer o score, né, a estratificação do risco cardiovascular desse paciente, para a gente conseguir entender qual dessas classes vai ser melhor aí aplicada para cima daquelas comorbidades associadas que esse doente vai ter, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, além dessa questão do risco cardiovascular, é como que está o controle do diabetes desse paciente. Então, normalmente, a hemoglobina glicada ali em torno de 6,5% até 7%, muitas das vezes a gente pode lançar mão apenas da monoterapia. Dentre essa monoterapia, a primeira opção é que a gente vai ter, até por conta da questão de custo, de benefício e tudo mais, é a metformina, né? Se caso esse paciente não apresente nenhum outro fator de risco muito importante do contexto cardiovascular. Já para aqueles pacientes que apresentam uma hemoglobina glicada entre 7,5 e 9, muitas das vezes a gente vai precisar lançar mão de uma dupla, né, medicação, ou às vezes até de uma tripla intervenção, ou às vezes até mesmo de uma quádrupla intervenção, a depender de cada contexto. Mas normalmente nesse valor de 7,5 a 9 a gente fica entre uma dupla ou tripla medicação. E aí vai depender desse risco cardiovascular. Então, se é um paciente que já tem um risco cardiovascular alto ou muito alto, obrigatoriamente, dentre essas dupla ou tripla medicação, a gente vai ter que ter o uso do inibidor de SGLT2, porque a gente sabe que o uso do inibidor de SGLT2 reduz esse risco cardiovascular, tá? Uma outra medicação que a gente também pode lançar a mão, pensando nesse contexto, é o agonista de GLP-1, porque também o agonista de GLP-1 vai reduzir esse risco cardiovascular. Então, um exemplo, dentre essa tripla medicação, a gente pode lançar a mão aí da metformina, do agonista de GLP-1 e de um inibidor de SGLT2. Ou, inicialmente, a gente pode lançar a mão aí de uma dupla intervenção, com duas classes de medicação. Então, a gente pode lançar a mão talvez de uma metformina, de um inibidor de SGLT2, vai reavaliando esse paciente. Se ele atingir um bom controle glicêmico, mantém desse jeito. Persistiu com controle glicêmico ruim, aí sim você pode lançar a mão dessa terceira classe de medicação, que nesse contexto de risco cardiovascular ficaria a cargo do agonista de GLP-1, tá? E, igual a gente havia comentado anteriormente na parte da insulina, se essa hemoglobina glicada já vier acima de 9, aí a gente já pode iniciar de cara a insulinoterapia, ou a gente pode lançar a mão aí de 4 classes de medicação e reavaliar esse doente. Se nessa reavaliação ele ainda persistir em hiperglicemia, com controle glicêmico aí inadequado, aí sim a gente já pode introduzir a insulinoterapia. Agora, se ele já está com uma glicada acima de 9, mas já apresentando sinais de descompensação, não tem conversa e já começa com a insulina de cara, tá bom? Então, como eu falei,
Essa parte da doença cardiovascular aterosclerótica, ela é muito importante para a gente ter em mente, porque é ela que vai determinar de cara essa classe de medicação. Então, os inibidores de SGLT2 e a classe dos agonistas de GLP-1 vão ser as duas classes de medicação que a gente tem que ter em mente quando a gente imagina se tá de frente ali com aquele indivíduo que tem diabetes e tem essa doença cardiovascular aterosclerótica, tá bom? E aí, falando então em relação agora, para a gente finalizar, em relação às metas terapêuticas, de modo geral, como a gente conversou aí tanto nessa primeira quanto nessa segunda parte da aula, a meta terapêutica a gente vai lançar muito mão da hemoglobina glicada, né, para a gente conseguir fazer o controle. Essa hemoglobina glicada, pensando no contexto daquele indivíduo jovem, com uma expectativa de vida longa, né, que convive seja com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, essa hemoglobina glicada tem que ser abaixo de 7%. Quando a gente fala da glicemia de jejum, a gente tolera ali um valor de até 130. E quando a gente fala de glicemia pós-prandial, a gente vai comentar aí dessa glicemia pós-prandial ser 2 horas pós-refeição. E essa glicemia 2 horas pós-refeição, a gente também tolera num valor ali até 180, tá? Quando a gente já fala nesse indivíduo com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, mas já num contexto de um idoso, aí a gente precisa ter muito atenção que idoso é esse. Se é um idoso saudável, se é um idoso já mais comprometido, ou se já é aquele idoso muito comprometido, já com uma expectativa de vida muito reduzida. Pensando no idoso saudável, até no contexto agora de envelhecimento, né, que a gente está cada vez vivendo mais, com a expectativa maior, pensando nesse contexto do idoso saudável, a gente vai colocar como meta a hemoglobina glicada de até 7,5. A glicemia de jejum é entre 80 até 150, tá? E a hemoglobina e a glicemia 2 horas pós-prandial também até 180. Tá? Então a gente é um pouquinho mais permissivo nesse paciente mais idoso. Quando a gente fala no idoso já comprometido, que seria aquele idoso já com uma limitação, com uma redução de funcionalidade mais importante, a gente tolera ainda mais. Então essa hemoglobina glicada, a gente vai tolerar até 8,5. A glicemia de jejum a gente vai tolerar até 150, mas a 2 horas pós-prandial a gente também tolera até 180. Então, após prandial, coloque isso em mente. É tudo o mesmo valor para praticamente todos eles, tá? O que vai mais variar vai ser o jejum e a hemoglobina glicada. Agora, quando a gente pensa naquele idoso muito comprometido, que já é aquele contexto desde aquele paciente já mais acamado, já ali num contexto talvez de cuidados paliativos, ou já num contexto de uma doença muito mais avançada, com uma expectativa muito reduzida, o nosso principal objetivo aqui é evitar que esse paciente ele apresente complicações agudas, que sejam elas ou uma cetoacidose diabética ou um estado hiperosmolar hiperglicêmico, tá? Então a gente não vai ter metas muito bem estabelecidas em relação à hemoglobina glicada, por exemplo. A gente vai ficar avaliando mais em relação à glicemia, né? Então a gente vai ficar avaliando mais em relação àquele controle de glicemia capilar, para evitar que esse paciente faça hipoglicemia, mas que também ele não conviva num estado constante de uma hiperglicemia muito acentuada, tá? Então a glicemia de jejum para esse indivíduo, normalmente a gente vai tolerar entre 100 e 180. Combinado? Então acho que da parte de diabetes era mais isso que a gente tinha para abordar, né? A nossa próxima aula vai ser agora em relação à cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. E eu espero que tenha ficado um pouco mais claro em relação a essa parte, principalmente de tratamento do diabetes para vocês. E nos vemos em breve.